Olá, amigas e amigos, meu nome é Durval, me sigam no Facebook Durval Ferreira, no YouTube Durval Ferreira. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o impeachment da Dilma, mas antes de chegar no impeachment da Dilma, eu vou falar um pouquinho também sobre a falácia do golpe militar. Então eu vou ensinar para vocês o que aconteceu. Na verdade, a falácia do direta já, do caras multados e tudo mais, para que todos vocês entendam que desde o início, tudo isso era mentira. Então hoje vivemos uma mentira que vem já há 30 anos. Então eu vou explicar tintim por tintim. Tá? Primeiro, essa falácia do golpe militar. Né? Não teve golpe militar, todos vocês sabem que foi o Congresso Nacional que pediu para os militares entrarem. Tá? Ou seja, o Congresso Nacional retirou o Jango. Alguns dias depois, o Congresso Nacional, que era composto naquela época por pessoas de bem, escolheram que os militares entrassem no poder. Né? E desde então teve eleições indiretas, mas teve, e todos os presidentes foram sendo militares. Sendo que em 1975, os militares lançaram no seu planejamento que haveria diretas já em 1985, 10 anos depois. Tá? E em 1979 o presidente Figueiredo já avisava a nação brasileira, através do projeto de lei, projeto de lei número 14 de 1979, avisando que teria as diretas já em 1985. Né? Então foi uma falácia todo aquele movimento. Eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Primeiro, eu vou passar o vídeo do presidente Figueiredo. Neste momento, forma-se a Rede Nacional de Rádio e Televisão para transmitir a palavra do excelentíssimo senhor Presidente da República, João Figueiredo. Brasileiros, encaminhei hoje ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição. Cumpri promessa que fiz no dia 31 de março. Quando assumi a presidência da República, jurei perante o Congresso Nacional defender a Constituição e manter a ordem e a tranquilidade da nação brasileira. Jurei também conduzir o país à democracia. É preciso mudar. Mudar ou exercer a arte da mudança. Mudança de método, mudança de processo, mudança de estilo, mudança de hábitos, mudança de esquemas políticos, mudança de estruturas mentais ou econômicas, mudança de maneira de mudar. O anseio de mudança é satisfeito em parte pela emenda que propus. Emendar implica, em certos limites, mudar. Entre as mudanças que eu estou propondo ao Congresso Nacional, saliento as seguintes. Primeiro, redução do mandato presidencial para 4 anos, admitindo-se a reeleição para um único novo mandato e dispensada a desincompatibilização. Segundo, restabelecimento da eleição direta para a escolha do sucessor do próximo presidente. Caso nenhum dos candidatos alcance maioria absoluta, o Congresso, por voto de metade mais um de seus membros, poderá eleger o candidato que tiver alcançado mais de 40% dos votos diretos. Se não ocorrerem tais circunstâncias, serão realizadas no prazo de 30 dias novas eleições diretas, concorrendo os 2 candidatos mais votados na primeira eleição. Hoje, o povo manifesta a sua vontade de mudança, que é essencialmente democrática. Se o povo quer e manifesta politicamente sua vontade, o governo e os partidos políticos não podem ignorá-la. Conforme a vontade popular, é preciso mudar a Constituição. Vamos mudá-la. Eu não me oponho à mudança. Eu proponho mudar, mas é preciso mudar com responsabilidade. É preciso mudar com segurança. Então vocês podem ver o seguinte, desde 1979 o presidente Figueiredo já falava que vai ter diretas já. Então ninguém desses heróis de hoje, se algum deles falou, a gente botou o dedo na cara do general para fazer isso, isso é mentira. Eles nunca fizeram nada. Nada mais foi do que um teatro onde vocês caíram no golpe, que eles estavam mentindo o tempo todo, desde o início. Direta já, tudo no Brasil, desde o período militar, tudo já estava planejado. Isso é uma coisa comum dos militares, o planejamento de A-10,
A-5, A-1, quando é uma coisa muito simples, ou seja, 10 anos antes, 20 anos antes, tudo isso é planejado comumente pelos militares. Então todo mundo já sabia. Então tudo que aconteceu a partir dali é uma mentira que até hoje continua, inclusive no impeachment que está acontecendo hoje. Mas vamos ver o próximo vídeo para que vocês entendam o que eu estou falando. O próximo vídeo é do Instituto Vladimir Herzog, falando que nós lutamos pelas diretas já e coisa e tal. E vamos ver. A resistência aos regimes autoritários, não houve essa resistência, isso é mentira. Tudo já estava planejado. E eles aproveitaram que eles não tinham moral e nem coragem para enfrentar os militares, eles fizeram esse teatro para enganar vocês, fingindo que estavam lutando. Vejam só as pessoas que aí aparecem. O comício pró-eleições diretas foi aberto com uma homenagem ao senador Teotônio Vilela. Todos cantaram a música Menestrel das Alagoas, puxada pela cantora Fafá de Belém. Depois começaram as apresentações e discursos de artistas e políticos. Vejam as bandeiras. Yolanda Martins da Vila, Paulinho da Viola, Alceu Valença e muitos outros. Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente. Mentira, já estava aprovado. E outro, vocês viram as bandeiras? Bandeiras vermelhas, bandeiras de partido, bandeiras todas dobradinhas, tudo bonitinho para fazer um teatro. Essa técnica de comunicação visual, eu explico no vídeo A Espiral do Silêncio, que está na minha página, onde eles colocam essa imagem, multiplicam por todas as televisões do Brasil, que o Brasil era na época, e até hoje é um dos países que mais tem televisão no mundo, né? Então essa técnica ela é utilizada para dominar povos. É a mesma técnica utilizada também pelo ISIS, né? O ISIS, vocês assistem aqueles vídeos no YouTube deles fuzilando pessoas, cortando cabeça. Aquilo eles não fazem todo dia, até porque não tem gente para fazer todo dia. Senão iria faltar gente na face da terra para cortar a cabeça e atirar, fuzilar todo dia. Eles demoram meses juntando aquelas pessoas, fazem um evento midiático e multiplica aquela mentira até todo mundo ficar com medo. E deu certo, mas eles estão perdendo. A mesma coisa foram as técnicas utilizadas pelos esquerdos aqui no Brasil. Eles pegaram uma mentira, fingiram uma luta que não houve, tá? E começaram a jogar na TV. Aquelas pessoas ali, quem participou dos movimentos direta já, hoje se arrepende, a não ser aqueles que hoje continuam ganhando dinheiro por causa disso. Mas hoje todo mundo se arrepende. E são os mesmos atores, os mesmos políticos, se não seus filhos, seus netos, sobrinhos, todos eles comandando o Brasil até hoje. O povo esse no qual nós todos pertencemos, somos povo, não é isso? E eu acho que é a nossa permanência em estado de vigília. Esse será um comício, primeiro de pressão, para que o Congresso Nacional se sensibilize e que vote a emenda direta já. Nós apelaremos aos 22 deputados que faltam para aprovar a emenda. Zé Disseu! Em segundo momento, a retomada das mobilizações. A luta não parará dia 27 com a aprovação ou não da emenda no Congresso Nacional. E outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar... Viram as bandeiras? Tudo bandeira vermelha de partido, tudo dobradinha, acabou de sair do saco plástico. Que lindo! Ficasse aqui ao nosso lado. Figuras ilustres, alguns convidados. São Paulo recebe outra vez José Richa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Monteiro, governador Leandro Brizola, do Rio de Janeiro, governador Monteiro de Luci Monteiro, presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar, Leandro Brizola, governador do Rio. Amanhã, o nosso encontro é no Rio de Janeiro, certo? Todos já estão aqui e vão falar... Bandeiras vermelhas, bandeiras de partido, pessoas pagas, tudo pão com mortandela, desde aquela época existia já. E eles estavam lá para gritar Lula, para gritar FHC, para gritar todo mundo.
Nada mudou, nada mudou. Diretas contra São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando, eu quero um espetáculo divino, livre, solto, diretas contra São Paulo. A luta não será fácil, mas a luta é possível e nós temos o coração cheio de esperança de que vamos vencer. A vitória será nossa. Será agora ou será daqui a pouco? Governador, como é que o senhor vê essa retomada com esse ânimo todo da campanha pelas diretas depois de alguns meses de frieza, de afastamento das praças? Eu acho que é um evento político da maior importância e certamente o ato político de ontem em Curitiba. Eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, são os mesmos atores, as mesmas pessoas, os mesmos políticos, os mesmos envolvidos, nada mudou. E continua sendo a mesma coisa desde aquela época. Se vocês não entenderam ainda, as grandes manifestações marcadas no Brasil, elas só são conseguidas se tiver apoio do governo e da mídia. Naquela época era assim, hoje continua sendo assim. Existem ilhas de informação, você não consegue marcar uma manifestação, até porque as mídias sociais e outras mídias vão cercear as pessoas, porque tudo está na mão do governo. O governo consegue marcar grandes manifestações escapando dessas ilhas, foge do Facebook, foge do YouTube, consegue marcar tudo sem consultar ninguém, marca uma grande manifestação. Por exemplo, as grandes manifestações do dia 13 ou do dia 15, que foram milhões de brasileiros às ruas, ninguém estava pedindo reforma política, ninguém estava pedindo lei anticorrupção. Todos foram para as ruas pedindo a saída do governo. Ninguém aguentava mais os políticos. Mas o que o governo faz? Como ele consegue marcar as manifestações? Porque a mídia de massa ela é muito cara, ela é paga. Então o que eles fazem? Eles sequestram a vontade popular. Criam falsos líderes em todos os níveis. Líderes impeachmentistas, líderes intervencionistas, líderes que querem auditar as urnas. Todos esses líderes populares, eles são inventados e a mídia fica mostrando, ó, é esse aqui que representa o impeachment, é esse aqui que representa a intervenção, é esse aqui que representa a auditoria das urnas, para que vocês acreditem nisso. Vocês que foram às ruas, vocês sabem, não, fui para lá porque eu não quero mais político nenhum. Então eles ficam inventando, isso são técnicas de comunicações, mídias sociais, técnicas de comunicações que existem desde a Segunda Guerra Mundial. Só foram aprimoradas e adaptadas aos meios de comunicação que nós temos hoje, que é WhatsApp, Facebook, YouTube, por aí vai. São técnicas de guerra, tá? Então eles continuam fazendo as mesmas coisas. Então eu fiz um post no Facebook há uns 2 anos atrás falando que as linhas de defesa do governo é jogar a Dilma e mais o Cunha para os leões. Se o povo continuar muito querendo derrubar os políticos, porque eles não podem sair, porque eles são uma mentira desde 30 anos atrás. Se eles saírem, todo mundo vai saber que nós tivemos 30 anos de mentiras. Então eles criaram linhas de defesa do próprio governo. Quais são as linhas de defesa do próprio governo? Primeiro, jogar Dilma e Cunha para os leões. Segundo, se mesmo assim o povo quiser derrubar todo mundo, os falsos líderes impeachmentistas são comprados do governo. Então são pessoas que participam de reuniões de partido que sequestraram a vontade popular. Não, o povo queria o impeachment da Dilma, então os representantes do impeachment são esses aqui. Esses nós vamos fazer de tudo para serem eleitos deputados federais, senadores e para continuar a máquina como foi. Se mesmo assim o povo quiser, nós queremos os militares de volta, então peraí, nós já compramos falsos líderes intervencionistas. Então toda essa linha de defesa já está montada e planejada, e isso é uma coisa comum, porque eles já se preveniram quando aconteceu a derrubada do governo da Ucrânia, da Tailândia, Islândia. Tudo isso foi estudado e eles montaram as linhas de defesa. Isso é uma coisa normal, tá? Então vocês vão ver que nada mudou.
De hoje aqui em São Paulo e o de amanhã no Rio de Janeiro, nas vésperas da decisão de quinta-feira pelo Congresso, nos aproxima muito mais da possibilidade de vermos aprovado pela Câmara e posteriormente ratificado pelo Senado o desejo do povo de ver a próxima sucessão se fazer pelo voto direto. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo como o voto do povo brasileiro. Queremos eleger o presidente do Brasil. Nós mandamos todas para essa reserva. Estamos aqui ao lado do prefeito Mário Covas, que acaba de subir aqui ao palanque para logo mais discursar para essas centenas de pessoas que estão aqui, milhares de pessoas que estão aqui. Prefeito, qual vai ser o teor no seu pronunciamento hoje? Olha, isso é principal, eu acho que numa festividade como esta, como aliás ocorreu no dia 25 e no dia 16 de maio, os principais autores começam de 24 votos a mais, é 55 mais 20. O que vocês podem ver é o seguinte, que muitas pessoas foram convencidas a acreditar nisso, e de tanto ver na mídia, gente, vamos lá para comemorar, vamos lá torcer, mas tudo isso vocês viram, já estava planejado, isso é documentado. Então não houve essa luta, não houve, não, ninguém fez isso, até porque não tem nem vídeo assim, provando que teve essa luta, que alguém foi lá apontar o dedo na cara do general, não. Agora, o que nós temos, na verdade, tá, dos 20 anos de governo militar, é que, toda a infraestrutura de hoje, que nós temos hoje, isso aí é Ponte Rio-Niterói, toda a infraestrutura, praticamente toda a infraestrutura que nós temos hoje, Ponte Rio-Niterói, olha só o tamanho dela, foram construídas pelos militares. Então, em 20 anos, construíram a Ponte Rio-Niterói. Nós temos aqui também represa de Itaipu. Nós temos diversas outras coisas que nós podemos colocar aqui. O sistema Cantareira. Vocês viram hoje a Dilma falando, gente, faltou água, que não sei o que, coisa e tal. Para quem é engenheiro sabe que não existe uma obra emergencial. Isso praticamente é inexistente, principalmente quando nós falamos em obras públicas. Porque quando o governo militar criou o sistema Cantareira, foi pensando que São Paulo teria milhões de habitantes. Mas existia ainda uma previsão para muitos anos depois esse sistema ser melhorado e sofrer mais interligações, o que não aconteceu. Então, se não aconteceu, não foi porque faltou chuva, não sei o que, não, é porque não continuaram as obras de infraestrutura. O endividamento do governo militar foi por causa de obras de infraestrutura. É aquele conceito, tá, do barzinho. Vocês vê aquele botequinho na rua de vocês, onde vocês nasceram, aquele botequinho está lá há 10 anos, quando você vê 10 anos depois é o mesmo botequinho. E o botequinho do lado, o cara investiu, se endividou, fez obras de infraestrutura, quando você vai ver um grande restaurante. Ele se endividou sim, mas ele criou uma infraestrutura para ele crescer. Hoje os governos civis se endividam para pagar dívidas, ou seja, eles criam um monstro que corre atrás do próprio rabo e continua se comendo. Se vocês olharem hoje, metade do orçamento da União é só para pagar juros bancários, não é para investimento, tá? Então, outra coisa que os militares passaram os 20 anos fazendo,
que vocês sabem muito disso, isso aí é o Geraldo, conhecido hoje como José Genuíno, tá? Nos 20 anos de governo militar, o governo militar cuidou da segurança da população brasileira. O governo militar combateu os guerrilheiros, dentre eles Dilma, José Genuíno, o senador Aloysio Nunes e diversos outros políticos que estão aí há 30 anos. Isso tudo, talvez vocês não saibam, por exemplo, no Uruguai, o exército americano estava apoiando o combate aos Tupamaros, no Chile contra Salvador Allende, na Bolívia estava apoiando a captura e morte de Che Guevara, na Venezuela contra Douglas Bravo, na Colômbia contra as Farc, no Peru, Sendero Luminoso, em Cuba, o nosso querido Fidel Castro, ele se disse de direita até tomar Cuba. Inclusive o escritor americano Ernest Hemingway apoiava Fidel Castro, porque ele é um cara de direita, um lutador, não sei o quê. Quando ele tomou o poder, ele disse: agora eu sou comunista. Porque comunista é o bicho mais mentiroso da face da terra. Para nós, de direita, eles são mentirosos. Mas para eles não. Isso é a técnica de vida deles, é a forma de vida deles. Então nós não devemos nem comparar. Para nós, eles são mentirosos. Para eles, isso é o certo deles. Tá? Isso é o certo deles. Então eles vão mentir, criar teatro até enjoar. Esse é o papel deles. Nos 21 anos de governo militar, morreram 339 pessoas. 339 pessoas. Tá? Dessas 339 pessoas, 219 eram comunistas que foram mortos em combate pelo exército, e as outras 120 foram vítimas destes comunistas. Vítimas de assalto a banco, sequestro, injustiçamento, bala perdida. E hoje nós sabemos que morrem mais de 400 pessoas por dia. Assassinato, mortes no trânsito, pessoas desaparecidas. No Brasil desaparecem 20 mil pessoas por ano e ninguém sabe onde é que está. Nenhuma guerra você consegue, nenhuma bomba nuclear conseguiu sumir com 20 mil pessoas. Suspeita-se de tráfico de órgãos, prostituição infantil e diversos outros crimes que ninguém resolve, tá? Que ninguém resolve. Então, e dos 30 anos hoje de governo civil, o que nós temos, tá, de certeza é o seguinte, que não houve participação nenhuma dos militares. Então tudo que deu errado, com certeza, não teve participação dos militares. Nenhuma, tá? Nesses 30 anos também, todo investimento não foi para a infraestrutura, eles se locupletaram da infraestrutura deixada pelos militares e todo o gasto foi feito em cima de bancos e juros. 30 anos também, centenas de milhares de brasileiros foram mortos pela violência, desaparecido e outras coisas assim. Nos 21 anos de governo militar foram construídos praticamente toda a infraestrutura do Brasil hoje. Todos os portos, aeroportos, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, rodovias federais, praticamente tudo que nós nos servimos hoje foi construído nesses 21 anos de governo militar. E outra coisa também, eu falei ali que o exército americano estava em toda a América Central, em quase todos os países da América Latina, combatendo o comunismo. O exército brasileiro combateu o comunismo sozinho, sem precisar de nenhum apoio externo. É o único país da América Latina que se livrou dos comunistas sozinhos, junto com seu povo, junto com as famílias, junto com a sua religião, junto com o povo cristão, tá? Então toda a infraestrutura de hoje, a luz que chega na sua casa, praticamente certo ela vir
de uma obra do governo militar. Enquanto hoje nós temos a usina de Belo Monte, que não termina nunca, e não vai terminar nunca mesmo, porque precisa daquela escravidão dos sindicatos, dos empregados, e de ficar empregando aquelas cidades ali perto o tempo todo. Isso é um mal necessário do comunismo, tá? Isso é uma coisa necessária, tá, para eles. Então, nos 30 anos aí de governo civil que nós temos hoje, uma coisa é certa, nós não temos participação nenhuma dos militares. Então, tudo que deu errado, com certeza absoluta, o militar não participou. Não participou. E os 30 anos de governo civil, eles se locupletaram de toda a infraestrutura construída pelos militares. E o que pior eles fizeram? Tudo isso que foi construído, logo depois foi se privatizando, sem motivo algum. Sem motivo algum. Porque uma privatização tem que ter vantagens para o país. E nós não tivemos vantagens. Tá? Muito pelo contrário, tivemos prejuízos nessas privatizações, destruição da Petrobras e outras coisas assim. Eles nunca serão presos, porque o STF, o Superior Tribunal Eleitoral, o Congresso, executivo que está colocado acima de cada empresa dessa estatal, tudo isso pertence ao governo e são eles que estão no poder hoje. Então, tudo que está acontecendo hoje é um teatro. Outra coisa, os governos civis, eles não investiram em infraestrutura, eles investiram sim em juros, dívidas bancárias. Cada vez mais a gente deve para banco e cada vez mais aparece na televisão o seguinte: o banco tal, estatal ou não, tem uma solução para a sua família, nós vamos renegociar a sua dívida. E ninguém fala em emprego, infraestrutura e nada disso. Cada vez mais eles estão piorando ainda mais a vida dos brasileiros. E lembrem outra coisa também, os presidentes militares, todos eles se tratavam de hospitais públicos. Todos eles morreram pobres, tá? Apenas com o salário deles de generais. Hoje todo mundo fica rico com o seu dinheiro. Não é com o dinheiro deles, não. É com o seu dinheiro. Quando o político joga dinheiro para todo mundo, aquele dinheiro não é dele, não. É nosso. Nós não temos as condições hoje de fazer uma auditoria saudável, a não ser que seja retirando todo o governo e colocando a auditoria militar para bater todas essas contas. É a única forma de se corrigir e saber o que está acontecendo. Hoje morrem 60 mil brasileiros assassinados por ano, 50 mil mortos no trânsito, 20 mil desaparecidos, milhares de pessoas mortas no SUS. Tudo isso é muito pior do que qualquer guerra. Lembrando que só na guerra do Vietnã, em 7 anos, morreram 60 mil soldados americanos. Em 7 anos. Aqui, em um ano, são 60 mil assassinatos, 50 mil mortos no trânsito, 20 mil desaparecidos. É pior do que qualquer guerra do mundo. Nós não podemos mais ser passivos com isso. Todos têm que ser retirados de lá. E outra coisa, voltando aqui para o impeachment, uma coisa que vocês têm que saber. Por exemplo, tanto o impeachment da Dilma e do Cunha, afastamento do Cunha, como eu falei para vocês lá no início, tudo é uma combinação, tudo é uma combinação. Ou seja, o governo consegue marcar as grandes manifestações que nós achamos que somos nós mesmos que marcamos. Não, quem marca é o governo. Através de técnicas, ele consegue enganar e induzir vocês a acreditar que foi o povo que marcou. Não, quem marca é o governo. Só ele que tem esse alcance midiático total. O que ele faz? Quando nós, o povo, vamos para as ruas, eles manipulam as imagens, os grupos que vão para as ruas e dizem que todo mundo que está nas ruas estão subordinados a grupos. Ao grupo tal que quer impeachment, ao grupo tal que quer intervenção, ao grupo tal que quer não sei o que. Então eles criam essa falsa ilusão que nós nos subordinamos àqueles grupos. E não é, tudo isso são técnicas de comunicação. Assim, no caso de comunicação que vem desde a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que para quem é militar, como eu, como diversos outros, assim, conhecem essas técnicas muito bem, entendeu? São técnicas que se usam para manipular massa, para controlar o povo. É uma coisa bem simples até de fazer. Então o que aconteceu? Tanto Cunha como Dilma cometeram diversos crimes, mas tanto de um como de outro se escolheu o crime mais bobo. Ah, você roubou, assassinou, mas de vocês dois nós vamos escolher o crime, roubou o pirulito de uma criança.
Então esse crime menorzinho é o que está sendo julgado. Cunha cometeu diversos crimes. Aí qual foi o crime escolhido? Não, ele mentiu numa comissão onde ele foi chamado como convidado, não estava sob juramento e disse que não tinha uma conta no exterior. Então isso não é nem crime, não é nem nada tipificado, não é nem problema. Então ele vai se afastar por causa disso. E Dilma também, cometeu diversas coisas. Não, vamos escolher o menorzinho. O menorzinho. Nesse menorzinho vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Fernando Collor. O Collor saiu, foi impeachmentado, ficou 8 anos fora da vida pública. Quando voltou, ele foi inocentado pelo STF. Por quê? Porque não cometeu nada. O STF disse, não encontrei nada, não cometeu nada. Então daqui a alguns anos, essas mesmas pessoas vão voltar. É a técnica de comunicação deles, é sempre assim. Tá? E isso tudo é estudado desde quando o povo derrubou o governo, retirou todo o governo na Islândia, na Tailândia, na Ucrânia e diversos outros países. As esquerdas mundiais estudam essas técnicas e estão aplicando aqui no Brasil. Tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um crime grave que a Dilma cometeu. Queridos companheiros e queridas companheiras, o Fórum de São Paulo, que se reuniu pela primeira vez há 23 anos aqui no Brasil, foi e é um extraordinário laboratório político. Nele, os partidos progressistas da América Latina e do Caribe formularam projetos e alternativas que estão mudando a realidade em nosso continente. No centro desses projetos está a redução das históricas e ultrajantes desigualdades que por séculos corroeram nossas sociedades. Privilegiamos o combate à pobreza, as políticas de inclusão social, a ampliação do emprego e o... Privilegiamos, nós do Foro de São Paulo, isso é um crime, é um crime. Gente, a Lei 9.096 de 1995 diz lá no seu artigo 28, é uma coisa que não vai acontecer. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento de registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique comprovado ter recebido, está recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, está subordinado a organismos internacionais. Ela está confirmando que é subordinado ao Foro de São Paulo. Isso é um crime tipificado na Lei 9.096, artigo 28, ali, seus itens ali. Veja bem, mas tem que transitar em julgado primeiro no TSE. Quem são os ministros lá do TSE? É o pessoal do STF que faz aquele rodízio e todos eles foram indicados por esses presidentes. Então isso não vai acontecer nunca. Então eles vão se perpetuar no poder através desses crimes. Então a única forma que eu vejo é a retirada de todo o governo. Outra coisa aqui interessante que vocês podem ver. O Lula tomou uma e olha só o que ele liberou pra gente. Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Porque antigamente como é que era a campanha? Era o de centro-esquerda ou de esquerda contra os trogloditas de direita. Era assim toda a campanha. Essa começou a melhorar já comigo e com o Fernando Henrique Cardoso. Já foi um nível elevado. Depois eu e Serra também. Depois eu baixou o nível por conta dele e não por minha conta. Mas agora... FHC, Serra, Alckmin, todo mundo é de esquerda. Então a esquerda está dominando o Brasil. Isso é o que eles estão dizendo e afirmando. Então nós somos sequestrados, nós somos 201 milhões de habitantes, sequestrados por 2.000 vagabundos. Se nós nos rebelarmos, dá 100 mil contra cada um. Tá? E eu não entendo o porquê desse medo. Isso é apenas questão de informação e conhecimento. Tá? Informação e conhecimento. Outra coisa também que o nosso amigo Lula deixou aí para todos vocês. E aí, quem sabe seja importante que aqui no Brasil aquelas pessoas que ainda têm complexo de vira-lata, que ainda acham que o Brasil não pode financiar Cuba, não pode financiar a Venezuela, as pessoas têm que entender que o Brasil não está dando dinheiro. As pessoas têm que entender que o Brasil está exportando tecnologia, está exportando engenharia, está exportando coisas fabricadas aqui no Brasil até pelos bancos cubanos.
que seja tomada por vários e prevais. Torcemos para que Cuba, quando se abrir para o mundo definitivamente, que não seja tomada pelos anti-cubanos, que seja tomada por vários e prevais, por vários investimentos de vários países, porque Cuba tem que aproveitar o potencial intelectual do seu povo, a formação acadêmica do seu povo e se transformar num país altamente desenvolvido na América Latina. Tá? E as crianças do Brasil que morram, e o povo do Brasil que se lasca, eu não estou nem aí. Nós somos a pátria grande, nós temos aqui o Foro de São Paulo. Então nós, o Brasil, para eles, nós não somos considerados um país, nós somos um estado da pátria grande. Então eles são criminosos, que se dane as criancinhas do Brasil, mas que morram, e que o povo cubano não seja invadido pelos anticubanos, mas crianças do Brasil que se lasca, que morram as pessoas na cadeia, que morram no sul, eu não estou nem aí. Entendeu? O que interessa é isso aqui, é que Cuba fique bem, porque o irmão Fidel, essa parada toda. Então, quando se envia dinheiro para Cuba, o processo correto, o que é o empréstimo? O presidente pede permissão, assina um acordo com outro país, isso é legítimo da função dele, esse contrato vem para o Congresso passa pelo Senado, passa pela Câmara, se a Câmara aprovar vai para o Senado, se for aprovado pelo Senado volta para o presidente, que sanciona, passa para o banco assina um acordo internacional com outro banco do outro país, que vai para a Corte de Haia, salvo engano, e ali, se for protocolado, coisa e tal, e isso é um empréstimo, porque aí nós podemos cobrar internacionalmente. O que houve de transferência de recursos para Cuba é um furto de dinheiro público, porque não passou pelo Congresso. E o Congresso sabe disso, é lógico. Né? E se o Congresso não fez nada, a STF não fez nada, e ninguém fez nada, porque são todos eles criminosos. Então nós estamos subordinados a criminosos. Isso aí há 30 anos. E o que eu tenho a ver com Cuba? Vamos passar aqui para esse outro vídeo. FHC falando sobre drogas. O encontro da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, realizado hoje no Rio, foi dominado pela discussão sobre a legalização da maconha. O grupo liderado pelos ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e da Colômbia, César Gaviria, se reuniu com outros políticos especialistas em drogas no Rio. A Comissão Latino-Americana... Ora, o presidente FHC com o ex-presidente da Colômbia se reuniu no Rio de Janeiro para liberar a maconha. A maconha e outras drogas, você liberando a maconha, o jovem maconhado, ele sai da família. A família é a célula máter da sociedade, de uma sociedade de direita, de uma sociedade cristã. Então você retira o jovem da família, porque ele fica doidão. A partir da hora que o jovem sai do seio familiar por influência das drogas, ele deixa de lutar. Então ele deixa de ter, isso aí militarmente falando, ele deixa de ter o valor combativo, porque o homem luta por alguém. Se ele não tem uma família para lutar, se ele não tem uma mulher para lutar, ou então a mulher também, hoje em dia, que vai ser combatente também de Forças Armadas, se ela sai do seio familiar, ela não tem mais por quem lutar, ela não tem valor militar, então fica mais fácil você dominar o povo através disso, através dos meios culturais, que é o que a esquerda está fazendo desde a queda do Muro de Berlim. Ou seja, você entra na cultura, educação infantil e tudo mais, distorcendo a educação até os jovens liberando droga. Vocês viram também que na Colômbia, o presidente Santos, que é um comunista declarado, ele tentou colocar as Farc na Constituição, o Congresso deles não permitiu, então o que ele fez? Ele, ontem eu acho, assinou um acordo de paz com as Farc e vai transformar as Farc num partido político. Então vai eternizar o problema das drogas na Colômbia. Então a esquerda quer a eternização dos problemas. Quando você eterniza o problema, você mantém o povo sequestrado emocionalmente pelo governo. Quer ver uma outra forma de sequestro? Nesse mesmo vídeo aqui. Rubens César Fernandes, vocês conhecem essa pessoa aqui? Coordenador do movimento Viva Rio. Tá? É uma ONG que prega que o povo brasileiro não tem que ter armas. Quando o povo não tem armas, ele fica emocionalmente dependente do governo. Tá? A pessoa tem medo de tudo, precisa da polícia, precisa do governo, e isso é uma forma de você escravizar o povo. Se vocês lembrarem, se vocês não lembram, pergunte aos seus pais e aos seus avós. No governo militar, o cidadão, quando ia na loja Mesbla, antiga loja Mesbla, comprava tênis, sapato, roupa, e tinha um balcão lá de armas.
eu quero comprar uma escopeta 12, quero um revólver 38, o cidadão tinha a arma que quisesse, porque o cidadão de bem pode ter armas, mas hoje, mesmo o povo votando, eu quero ter armas, o governo disse, não, você não vai ter, que foi a maior votação do mundo, 60 e poucos milhões de pessoas disseram, não, nós queremos ter armas. Tá? Então essa pessoa aí é outro que apoia esse movimento contra as armas para a população. Outra coisa interessante que vocês têm que saber, olhem só. O senhor acha que a situação do senhor e do Lula são exatamente iguais? Porque o Lula também é um governo popular e tenta eleger como sucessora Dilma Rousseff. É a mesma coisa? Fernando, o Lula é um fenômeno. O Lula não é uma coisa normal, né? O Lula é algo que no futuro, né, acho que os estudiosos, sociólogos, enfim, cientistas políticos, vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu me coloco nesse patamar. Porque o Lula, na verdade, ele representa o quê? A aspiração de ascensão social de qualquer brasileiro. As pessoas veem o Lula viajando pelo mundo, recebido por reis, por rainhas, por grandes dirigentes internacionais, quando vê, enfim, o Lula caminhando por aí. Toda a esquerda se protege. O Lula é um fenômeno, o Lula não sei o quê. Nós não nos colocamos nesse patamar. Gente, se o Lula é o melhor do que eles têm, imaginem esses aí, são todos figurantes, artistas, achando que nós somos palhaços. Mas o que vence, o que faz um povo vencer, uma sociedade vencer, é informação e o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.